Pode tomar teu assento. Quero convidar um príncipe de Deus que está nos dando o privilégio da sua vinda aqui na Nasci essa noite. E eu quero receber com um forte aplauso de honra a Jesus, pastor Mateus Soares, um jovem teólogo, pregador, escritor e pastor. Está em casa, amigo. Obrigado. Gravei um podcast com ele hoje, depois vocês vão ver lá no YouTube, viu? Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos vocês. Que bom estarmos juntos em uma quarta tão especial como essa. Você que está pela transmissão, que bom poder tê-lo aí, que Deus possa falar também ao seu coração de uma forma muito especial e que a palavra de Deus possa alcançar mais uma vez o nosso coração esta noite. Estar aqui na Nasci é sempre um presente, é sempre um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus a vocês, estar desfrutando da agradável companhia do pastor Ney, da pastora Andréia, poder estar com o Natan, sua família. Eu estou hoje acompanhado de um amigo, Maicon, e juntos podermos celebrar a Deus nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, toda a sua família, e que mais uma vez Deus possa tocar o nosso coração com a sua palavra. Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Assentado como você está, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Eu gostaria de ler com você em dois textos. O primeiro está no capítulo 25 e depois capítulo 32. A proposta dessas noites diz respeito à necessidade de uma transformação. E todos nós precisamos ser transformados constantemente em nossas vidas. E eu gostaria de, na mensagem desta noite, falar com você a partir da vida de um homem que foi transformado, Jacó. Que Deus possa falar ao nosso coração através desta palavra. Gênesis 25 e depois Gênesis 32. A Nasci, graças a Deus, é uma igreja que sempre está tendo a rotatividade de pessoas novas. Talvez muitos de vocês que me ouvem esta noite ainda não possuem os livros. Se é o seu caso, ao final do culto você tem a opção de adquiri-los, em especial os 3 títulos que eu tenho o privilégio mais uma vez de trazer a vocês, que são a Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus e o Guia do Estudante da Bíblia. São 3 obras que, principalmente, a você que tem o desejo de entender e conhecer mais a Bíblia, te serão muito úteis. A enciclopédia, em especial, é uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Jacó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Às vezes questões do contexto cultural, interpretativo. Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, que foi da primeira família da Bíblia, que foi Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod, ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar em uma outra cidade se tudo começou no Éden? Então são vários detalhes das histórias da Bíblia que às vezes você está lendo o texto, seja no seu tempo devocional ou na hora de você ensinar um pouco da Bíblia aos seus filhos, talvez na hora de preparar uma aula, uma mensagem, e você tem uma dúvida da Bíblia ali, que sente falta de uma obra que te ajude a entender detalhes mais aprofundados sobre aquela história. Então essa é uma obra que vai te servir muito para você que deseja aumentar ainda mais o seu tempo de estudo da Bíblia. Do mesmo modo, o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus, Jesus contou aproximadamente 42 parábolas. Isso representa 1/3 de tudo aquilo que nós temos escrito sobre os ensinos de Jesus. Só que a grande maioria das parábolas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Eu, por muito tempo, pensei e preguei as 10 virgens em Mateus 25, representando ali a igreja. Até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja.
Quem então elas representam ali? Qual era a diferença, por exemplo, do joio para o trigo, da parábola do joio e do trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para os nossos dias e também exegético, analisando a interpretação bíblica de cada uma dessas parábolas. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia, é um material que ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, escatológicas. Muitas pessoas possuem muitas dúvidas sobre Apocalipse, grande tribulação, tribunal de Cristo, juízo final, a vida após a morte. Os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Questões como o dilúvio. O dilúvio ele foi local ou foi universal? Porque a Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo, Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies que vivem apenas em outros continentes? Então são centenas de questões. Às vezes texto que você lê um texto e o outro texto fala sobre a mesma passagem em uma ocasião diferente. O livro dos Reis, por exemplo, diz que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas fala que foi com uma idade diferente. Um evangelho diz que foi um cego curado de Jericó, o outro fala que foram 2. Um evangelho diz que foi um endemoniado em Gadara, o outro fala que foram 2. Então são passagens que você para e se pergunta, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então são centenas de questões, esse livro está na dinâmica de perguntas e respostas, e a você que ama entender e conhecer mais a Bíblia, vai te ser também muito útil. Final do culto vai estar à sua disposição. Nos 3 livros você tem aproximadamente 1000 páginas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Você pode adquirir só um, os 2 ou os 3. Um é 50, 2 são 80, os 3 são 120. Você pode parcelar sem juros desse valor no crédito, ou ainda por débito ou Pix. Passe lá, vai te servir, abençoar muito a você e a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Gênesis 25, 21. E depois nós vamos ao capítulo 32, versículo 22. Gênesis 25, 21, a palavra de Deus diz assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá ao menor. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Por isso saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando Rebeca os gerou. Capítulo 32, versículo 22. Capítulo 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até ao romper do dia. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Ele, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó lhe perguntou: diga-me, peço-te, qual é o teu nome? E ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. E se você leu comigo, diga amém.
Diga comigo, transformação. Jacó é alguém que precisou vivenciar na sua vida uma transformação. O contexto da família de Jacó é um contexto muito curioso. Um dia Deus fez uma aliança com um homem chamado Abrão. E Deus disse a ele que nele seriam abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. Deus disse a ele, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Só que todos aqueles que te amaldiçoarem também irão carregar maldição. Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência, que até hoje é a nação de Israel por meio de Isaac. Há uma coisa muito curiosa aqui, porque a Bíblia diz que dentro da sequência de continuação dessa história, nos dias de Isaac já estava com uma idade, digamos que em meia idade, mais de 50 anos de idade, e ele percebeu que ele não tinha filhos, ele não tinha descendentes. Já é a geração posterior à geração de Abraão. E ele foi falar com Deus, ele orou, e o Senhor respondeu às orações dele, e a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Rebeca. Rebeca estava gestante e ela percebia uma certa agitação no seu ventre. E ela foi também orar, foi falar com Deus. E Deus lhe disse, você está grávida de gêmeos, existem 2 filhos no seu ventre. Futuramente, esses 2 meninos formarão 2 povos, 2 nações muito fortes. Só que o maior irá servir ao menor. Aquele que será considerado pela cultura da época o menor, que era aquele que não era o primogênito, o segundo filho a nascer, iria carregar a continuidade, a continuação da bênção de Deus desde Abraão, através da sua descendência. A Bíblia diz que Rebeca guardou aquela palavra no seu coração e os meninos nasceram. O primeiro que nasceu foi Esaú, e depois a Bíblia diz que nasceu agarrada ao calcanhar de Esaú, a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, nasceu Jacó. Os filhos começaram a vivenciar as fases naturais da vida, infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, passando pelo círculo da vida, pela constância da vida de um modo natural. Até que, quando eles já estão adultos, eles desenvolveram 2 perfis de vida comportamentais totalmente diferentes. Jacó era o filho mais de casa, da companhia da sua mãe, era o filho mais caseiro, era o filho mais do lar. Esaú era o filho mais desbravador, corajoso, aventureiro, era o filho da caça, era o filho do campo. A Bíblia diz que em um daqueles dias de caça de Esaú, da sua vida rotineira do campo, ele está voltando para casa e a Bíblia diz que de repente Jacó vai ao seu encontro. Jacó, muito esperto, havia preparado um prato de alimentação e aquilo estava muito saboroso, o cheiro estava muito bom, a aparência daquele prato, daquela refeição estava muito convidativa. E a Bíblia diz que quando Esaú viu aquele prato de comida, ele fez uma pergunta: será que você pode me dar esse prato de alimentação? Jacó olhou para ele e falou assim, dá eu não dou não, mas a gente pode negociar. Como assim negociar? Eu tenho algo que você quer e não tem. Você tem algo que eu quero e não tenho. Transfira para mim o direito, a bênção da primogenitura e eu te dou este prato de alimentação. Qualquer um de nós no lugar de Esaú ia dizer o quê? Não compensa. Daqui a pouco eu chego em casa, tomo um banho, janto, está tudo bem, a vida continua, não vamos envolver a bênção da primogenitura nisso daqui. Mas diante dessa proposta de Jacó, Esaú fez uma das declarações mais tolas da sua vida. Ele disse, do que me vale o direito à primogenitura se eu estou perto de morrer? A pergunta é, Esaú estava perto de morrer, sim ou não? Não. Ele só estava cansado de um dia inteiro exposto ao sol. Corre para lá, corre para cá, captura um animal, perde outro, sob o calor escaldante do sol do Oriente Médio, sensação térmica de quase 50 graus, aquilo havia lhe debilitado. Ele está em um momento muito fragilizado e ele comete um erro. Ele permite que a vulnerabilidade de um momento fizesse ele se precipitar em uma decisão. E ele negociou aquilo que não era para ser negociado. Deixa eu falar uma coisa a você esta noite.
O pior momento para você fazer uma decisão é quando você está vulnerável em suas emoções. Não dê passos que você não tem certeza se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Se é isso mesmo que você quer para o seu futuro. Cuidado para você não agir sob a pressão do momento, sob o desgaste de uma circunstância. Talvez você está enfrentando um turbilhão de problemas, isso tem atrapalhado a sua estabilidade emocional, isso tem feito você ficar muito estressado, muito vulnerável a decisões precipitadas, e talvez você não tenha certeza do passo que você está prestes a dar, e talvez você está permitindo que a pressão de um momento, o desgaste de um momento, faça você fazer decisões impensadas, negociar coisas que não são para ser negociadas na sua vida. Esaú ensina uma coisa aqui para a gente. Na vida você tem dois caminhos. Quantos caminhos? Dois. Primeiro, ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de um momento. Ou você sacrifica um momento, aguenta, suporta, mas não compromete o seu futuro, ou você permite que o desgaste de um momento, a tentação de um momento, a investida do diabo contra a sua vida em um momento, que talvez encontrou você vulnerável em meio às circunstâncias da sua vida, faça você comprometer coisas que dizem respeito ao seu futuro. Eu venho para te dizer esta noite, em nome de Jesus, aguente firme, suporte, Deus vai te dar graça, mas não negocie aquilo que não é para ser negociado. Não comprometa o seu futuro por causa de um momento. O que você está vivendo é apenas a pressão de um dia inteiro exposto ao sol. O que você está vivendo é apenas a pressão de um momento, a vulnerabilidade de um momento. Mas Deus vai renovar a sua vida esta noite. Deus vai renovar as suas forças esta noite. Deus vai renovar o seu foco, a sua atenção, as suas convicções esta noite. E você não vai comprometer o futuro que Deus tem para a história da sua vida. Você entende esta palavra? Diga glórias a Deus por ela. Ou você sacrifica um momento, suporta um momento, para você não comprometer o seu futuro, ou infelizmente muitas pessoas têm sacrificado o futuro, jogado o futuro no lixo por causa da pressão de um momento. Aquilo que até então seria Abraão, Isaque e Esaú, a partir desse momento passa a ser configurado como Abraão, Isaque e Jacó, porque Esaú negociou aquilo que não era para ser negociado. Algum tempo depois, agora é Isaque que passa por uma emoção muito parecida. Porque a Bíblia diz que ele havia ficado cego, só que ele ainda não era tão velho, mas estava cego. Talvez não, muito provavelmente circunstâncias da medicina da época. Hoje a oftalmologia diz para a gente sobre problemas como catarata, descolamento de retina, um glaucoma. Não havia opções da medicina da época para descobrir o porquê que ele estava cego. E o sentimento que ele tem é, se eu perdi a visão, é porque, por certo, eu estou perto de morrer. Engano, ele ainda teria pelo menos mais 2 décadas de vida, segundo a Bíblia. Mas ele lida com aquele sentimento. E a Bíblia diz que ele chama Esaú e ele diz o seguinte, e eu acho esse detalhe do texto fantástico. A Bíblia diz que ele diz a Esaú, vai ao campo e pegue uma caça. Prepare para o seu pai, do jeito que você sabe que seu pai gosta de se alimentar. E depois que eu provar dessa refeição e comer esse prato que você vai preparar, eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. O problema é só um. Quem é que estava do lado de trás da cortina da cozinha? Rebeca. E quem que Rebeca preferia? Jacó. A Bíblia diz que Jacó recebe a seguinte orientação de Rebeca. Vai ao quintal e pegue 2 cabritos. Você vai trazer para o seu pai, para sua mãe vai preparar o prato do jeito que seu pai gosta de comer. Você vai colocar as vestes do seu irmão, seu pai está cego, que tem o cheiro do seu irmão, a textura do seu irmão. Na mente do seu pai, apenas o seu irmão sabe desse segredo. Você vai deixar o prato lá, ele vai comer, depois ele vai impor as mãos sobre você e vai te abençoar com a bênção da primogenitura. Deixa eu dizer uma coisa para você. A riqueza desse detalhe aqui me encanta. Qual foi a palavra de Isaque para Esaú? Vai ao campo e pegue uma caça. Você pode repetir isso comigo? Diga, vai ao campo e pegue uma caça. Qual foi a palavra de Rebeca para Jacó? Vai ao quintal e pegue 2 cabritos. Vai ao quintal e pegue 2. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com os resultados rápidos.
Cuidado com as coisas fáceis. Cuidado que aquilo que vem aparentemente fácil demais para você, aquilo que não lhe custa muito, dificilmente valerá alguma coisa. Isaac, ele talvez não está percebendo que chegou rápido demais esse prato. Será que não tem alguma coisa errada? E Rebeca está indo pelos caminhos dos atalhos da vida. Os atalhos podem até prometer os mesmos destinos, mas eles são mais perigosos. Eles costumam não dar certo na maioria das vezes. Os caminhos têm a bênção de Deus para tudo que você fará. Deus, ele estava direcionando aqui todo esse contexto da história. Deus estava dando a essas duas famílias a possibilidade, a esses dois jovens a possibilidade deles entenderem que as decisões dos atalhos poderiam até, humanamente falando, naquele momento dar certo. Só que as consequências poderiam ser comprometedoras para a saúde emocional dessa família, para o equilíbrio da relação dessa casa, para a convivência desses dois irmãos. A grande questão é que o cenário que a Bíblia constrói para a gente é que de repente Jacó ele toma a bênção que é de Esaú. Algum tempo depois, quando Esaú chega com o prato que o pai havia preparado, a bênção já havia sido ministrada, ele não consegue receber mais a principal bênção, ele recebe uma bênção inferior. Isso cria um problema dentro da família. Jacó tem que fugir de país para não morrer na mão do seu irmão, tem que ir para a terra do seu tio Labão, que era irmão de Rebeca, um local chamado Padã Arã, fora do território de Israel, porque na verdade toda essa decisão de Rebeca havia colocado todo o equilíbrio desta família a perder. Deixa eu dizer uma coisa para você. A atitude que Rebeca está tendo, ela revela duas coisas muito perigosas. Em primeiro lugar, ela revela que Rebeca não confiava completamente em Deus. Sabe o que a Rebeca estava dizendo aqui? Se eu não fizer alguma coisa, se eu não beneficiar a Jacó, ainda que em troca disso eu prejudique a Esaú, Deus não vai conseguir cumprir aquilo que ele disse lá atrás, quando ele falou que o maior iria servir ao menor. Quando ele disse que a bênção iria continuar por Jacó. Quando ele disse que o projeto dele era para o segundo filho. O que a Rebeca está dizendo é: eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não colocar a minha mão, Deus não vai conseguir fazer do jeito que ele disse lá atrás. Se eu não der uma forcinha para Deus, se eu não tiver uma interferência, Deus não vai conseguir fazer do jeito que ele disse que iria fazer. Deus quer trazer ao nosso coração esta noite uma convicção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ou a gente confia por inteiro, ou a gente não confia. Não tem como a gente confiar em Deus pela metade. Se a nossa confiança está por inteiro em Deus, Deus vai guiar a sua trajetória. Deus não vai deixar que o plano dele se frustre sobre a história da sua vida. Deus nos traz esta palavra esta noite para fortalecer em nosso coração a confiança nele. Coloque por inteiro a sua confiança em Deus, e Deus irá cuidar de você. Você pode dar glórias a Deus por isso? É perigosa demais a atitude que Rebeca está tendo, porque está revelando, o seu comportamento está revelando que ela não confia por inteiro. Você pode repetir isso comigo? Diga: Rebeca não confiava por inteiro. Diga comigo: Deus, ou eu confio por inteiro, ou eu não confio. Segunda coisa que a gente tem que entender aqui com a precipitação de Rebeca: não brinque com as consequências. Você pode encorajar alguém perto de você? Dê um sorriso para essa pessoa, talvez você ainda não fez isso hoje. Diga para ele: não brinque com as consequências. Jacó tem que fugir para Padã Arã, ok? Sabe quantos anos depois que Jacó volta? 21 anos. Quando Jacó volta, Rebeca já havia morrido. Rebeca nunca mais viu o filho que ela tanto amava, porque ela brincou com as consequências. Deixa eu dizer isso aqui mais uma vez a você esta noite: não brinque com as consequências. Sabe aonde começa essa história das consequências? No Éden. Deus olhou para Adão e Deus disse assim: Adão, você pode comer de todos os frutos, só que da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma,
do fruto desta árvore. Porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Se você chegasse para Adão e perguntasse: Adão, você pode comer desse fruto aqui? Ele ia dizer o que para você? Não. Se você comer, Deus disse que vai acontecer o quê? Ele iria responder o quê? Morrer. Se você perguntasse para Adão: Adão, o que é morrer? Adão ia responder o que para você? Não sei. Não é que não havia morrido ninguém, não havia morrido nada. Só que a estratégia do diabo é a mesma desde o Éden. Ele quer usar o fato da pessoa não saber o peso da consequência do erro para tentar fazê-lo pensar que talvez não deve ser tão ruim assim a consequência de errar. Não brinque com a consequência. Aquele termo muito popularizado entre a gente: não queira pagar para ver a consequência de um erro. Se Deus tivesse matado Adão ali, Deus teria sido injusto, sim ou não? Não. Adão, quando comeu, morreu na hora? Não. Mas ele iniciou um ciclo de morte. Se Deus tivesse matado Adão naquele momento, Deus não teria sido injusto. Só que Adão morreria sem saber o que é morte. Era como se Deus tivesse aberto naquele momento uma antessala e tivesse dito: Adão, se você morresse agora, eu não teria sido injusto com a minha palavra, mas você morreria sem saber o que é morte. Antes de você morrer, Adão, deixa eu apresentar para você o que é morte. Primeira coisa que morre um animal, para que da pele desse animal, do couro desse animal, fosse retirada a pele para se fazer vestes para Adão e Eva. Primeiro contato que Adão está tendo com morte: morte é fim, morte é fim. Segundo contato que Adão tem com morte: Caim mata Abel, um dos filhos de Adão, assassina o outro filho. Segunda referência que ele tem na sua mente sobre o que é morte: morte é ausência, morte é dor, morte é falta, morte é saudade. Ele está construindo uma caminhada entendendo o que é morte. É como se Deus estivesse abrindo para ele antessalas. Deus estivesse dizendo: Adão, morte é isso daqui, morte é isso daqui, morte é isso daqui. Só que a última esfera de morte que Adão conhece, provavelmente é a pior de todas. Porque se você pega a genealogia bíblica, você vê que com 105 anos a Bíblia diz que Adão gera a Sete. Com 90 anos, a Bíblia diz que Sete gera a Enos. Então, se você tem 105 mais 90, 195 é o tempo de idade de Adão quando nasce um neto, que é Enos. Se você vai montando a sequência das genealogias, a sexta descendência de Adão foi um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, viveu de modo puro. E andou com Deus a tal ponto que Deus o tomou para si e nunca mais Enoque foi encontrado. Quando Deus tomou Enoque para si, a Bíblia informa que a idade de Enoque era 365 anos. Se você monta a sequência da genealogia de Adão mediante as descendências, Enoque é a sexta descendência. O 36º, quinto ano da vida de Enoque, quando ele é tomado por Deus, tomado para si, Adão estava com 887 anos. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Adão morreu 43 anos depois de Enoque ter sido tomado. A última esfera de morte que Adão conheceu foi a esfera da morte espiritual. Porque agora ele conheceu um dos seus descendentes que andava com Deus. O Deus que visitava Adão todos os dias na viração do Éden, viração do dia dentro do Éden. Ele conhece agora o homem que é o seu descendente, que tinha comunhão com esse Deus a ponto de andar com ele, a ponto de ouvir a sua voz, a ponto de conhecer o seu coração, a ponto de ser tão íntimo que a Bíblia diz que Deus o tomou para si e ele nunca mais foi visto. Sabe o que Deus estava dizendo para Adão? Adão, isso é morte. Só que a pior esfera de morte que Adão conheceu foi a esfera da morte espiritual. O que Deus estava dizendo para Adão é: Adão, terrível coisa é brincar com as consequências. Eu venho para dizer esta noite uma palavra de Deus ao seu coração. Talvez você está diante de decisões e passos que você sabe que podem trazer consequências más, negativas, destrutivas para a sua vida. E talvez as circunstâncias estão tentando convencer você que não deve ser tão ruim assim. O prejuízo não deve ser tão grande assim. Talvez é só impressão da mente do povo que isso seja um erro de consequências incalculáveis. Deus fala ao seu coração nesta noite.
noite, não brinque com as consequências. Não brinque com as consequências. Se você guardar o seu coração em Deus, Deus vai guiar toda a sua trajetória de vida, vai te livrar do mal, vai brindar você, toda a sua casa, com o poder protetor dele, e nenhum mal vai lhes alcançar. Deus vai te guardar, se você permanecer em obediência nele. Você pode louvar a Deus por isso? Se você pode, celebre o Senhor com as suas palmas, mas levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, guarde o meu coração, renova em mim o temor do Senhor. Nesta noite, diga: ó Deus, não me deixe brincar com as consequências. Nunca mais Rebeca viu o filho que ela tanto amava. Sabe por quê? Porque ela brincou com as consequências. Não se brinca com as consequências. Não se brinca. Jacó tem que fugir. E tem que ir para um local onde, humanamente falando, não existem muitas esperanças para a sua vida. Só que a Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar, graciosamente Deus lhe dá uma oportunidade para recomeçar. Porque ele conhece uma moça chamada Raquel. Qual o nome dela? Raquel. E quando ele conhece Raquel, ele se apaixona por Raquel. A Bíblia diz que ele chega para alguém e pergunta: quem que é essa moça? Alguém fala assim: ó, essa daí é filha de Labão. Peraí, Labão irmão de Rebeca? Mas Rebeca é minha mãe. Então está dentro da família. Ele chega para Labão e diz: eu quero me casar com a sua filha, o que eu preciso fazer? Labão diz assim: ó, você tem que pagar aqui um dote para que você se case com a minha filha. Mas qual que é o dote? Tem que trabalhar para mim 7 anos. Quantos anos? E você terá minhas 2 filhas como esposa. Você terá a minha filha Raquel como esposa. Ele trabalha 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7 anos. Noite de núpcias. A Bíblia diz que antes de ir para o quarto ou para o ambiente nupcial, ele começa a conversar com seu sogro e os dois vão conversando e bebendo. Jacó perde a sobriedade. No outro dia pela manhã, quando ele acorda, quem é que estava do lado dele? Lia ou Leia, dependendo da tradução. Ele chega para o seu sogro e ele diz: meu sogro, eu acho que existiu um mal entendido, porque eu trabalhei 7 anos por Raquel e não por Lia, e o senhor me deu Lia como esposa. Labão olha para ele e fala assim: há um costume aqui na nossa terra, que a filha mais moça nunca pode se casar primeiro do que a filha mais velha. Só que eu tenho uma contraproposta para você. Tenha 7 dias de núpcias com Lia, depois tenha 7 dias de núpcias com Raquel, e trabalhe para mim mais 7 anos. Quantos anos? E você terá minhas 2 filhas como esposa. Jacó aceita, e a Bíblia diz que aqueles 14 anos, na mente dele ele trabalha não 7 anos por Lia, ou 7 anos por Raquel, mas 14 anos por Raquel. E a Bíblia diz que passaram-se como poucos dias, por causa do tanto que ele a amava. Talvez você pode olhar e dizer assim: mas que injusta que a vida foi, que cruel que a vida foi para Jacó. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O que estava acontecendo com Jacó aqui é o cumprimento de uma lei que Deus estabeleceu sobre a humanidade, chamada lei da semeadura. Você pode repetir isso comigo? Diga: lei da semeadura. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: gente, de Deus ninguém zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. 7 anos antes, Jacó havia enganado seu pai, e Jacó havia enganado seu irmão. 7 anos depois, ele está sendo enganado pelo seu sogro. Talvez você pode olhar e dizer assim: Mateus, então a vida foi injusta, porque se ele foi a pessoa que enganou o pai e o irmão, ele tinha que ser enganado pelo pai e pelo irmão, mas não pelo sogro. Deixa eu dizer uma coisa para você: a lei da semeadura não é uma lei sobre pessoas, a lei da semeadura é uma lei sobre a vida. Você abençoa pessoas, mas a semente é lançada sobre a vida. Você ajuda pessoas, mas a semente é lançada sobre a vida. É por isso que você tem que ter o cuidado de não fazer o mal a ninguém. Porque talvez você faz o mal a alguém hoje, nunca mais você encontra essa pessoa de novo. Você não encontra de novo a pessoa, a colheita encontra, porque a semente foi lançada sobre a vida.
E é por isso que você não tem que se preocupar quando você faz o bem a alguém e esse alguém não te devolve o bem e é ingrato. Não tem problema, a semente foi lançada sobre a vida. Deus vai levantar alguém lá na frente que será instrumento da colheita, da bênção dele sobre você. Porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Você pode dar glórias a Deus por isso? Jacó está recebendo, pode celebrar o Senhor com as suas palmas. Jacó está recebendo a colheita do engano na prática. Ele está perdendo mais 7 anos da vida. Só que quando ele conclui os outros 7 anos, agora são 14 anos. A Bíblia diz que ele olha para o seu sogro e diz assim: Labão, eu preciso agora voltar para a minha cidade, Hebrom. Só que a realidade que Jacó estava aqui era diferente da realidade com que ele chegou 14 anos antes. Porque agora ele tinha Lia, Raquel, Zilpa, Bila, que eram as servas de Lia e de Raquel. Já tinha 11 filhos. Havia uma estrutura a ser mantida. E ele precisa, nesse retorno, ter capital de giro, propriedade, para que ele mantenha tudo isso. E ele faz uma proposta para o seu sogro. Ele disse, me deixe trabalhar mais 7 anos. Quantos anos? E todas as crias que nascerem malhadas e manchadas, permita que sejam minhas. E as crias que nascerem puras e lisas serão suas. O Labão parou e disse assim: como assim quer dizer que crias e malhadas e manchadas são suas e puras e lisas minhas? Isso mesmo. O Labão disse: fechado. Havia chegado o momento de Labão agora receber a colheita do engano. Porque a colheita chega para todo mundo. O Jacó descobriu um jeito de colocar os animais para reproduzirem, de modo que quando eles estavam reproduzindo, quando eles estavam cruzando dentro do termo mais chulo da reprodução, e olhavam para pedaços de madeira e pedaços de telhas, todas as crias que reproduziam nessa circunstância, nasciam malhadas e manchadas. E todas as crias que não reproduziam assim, nasciam puras e lisas. O Jacó, em 7 anos, enriqueceu de uma forma absurda, surpreendente. Quando conclui agora esses outros 7 anos, ele está completando 21 anos em Padã Arã. A Bíblia diz que em um dia pela madrugada, ele reúne Raquel, Lia, filhos de Lia, filhos de Raquel, servos de Lia, servos de Raquel, pastores, rebanhos, ovelhas. Ele está retornando para a sua terra. E a Bíblia diz que ele passou por um lugar chamado Val do Jaboque. Você pode repetir isso comigo? Diga: Val do Jaboque. Tem uma expressão aqui que eu acho interessante. A Bíblia diz que ele passou Lia, Raquel, servos de Lia, servos de Raquel, pastores, rebanhos. E o texto diz: Jacó, porém, ficou só. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jacó, porém, ficou só. Isso aqui é muito curioso. Porque Deus se encontrou com Jacó, quando Jacó estava só. Aquilo que nós somos quando tem alguém por perto, é a nossa reputação. Aquilo que nós somos quando não tem ninguém por perto, é o nosso caráter. Se você cuidar do seu caráter, Deus cuidará da sua reputação. Deus se encontrou com Jacó, não quando Jacó estava na coletividade, mas quando Jacó estava na individualidade. Deus se encontrou com Jacó quando Jacó estava só. Quando Deus precisa mexer na reputação de alguém, pode ter certeza, Deus já deu algumas oportunidades para que a pessoa corrigisse o caráter, e ela não quis. Jacó está só. Há uma manifestação angelical, uma representação, muito provavelmente aqui de uma teofania, o próprio Deus vindo. E há um confronto que está a madrugada passando e existindo entre esse ser espiritual e Jacó. A madrugada está passando, a manhã está quase chegando. De repente, aquele ser espiritual quer sair daquele ambiente. Jacó está o agarrando e diz: você não sai daqui enquanto você não me
abençoar. E Jacó continua a segurá-lo. De repente, aquele ser espiritual fere a Jacó na juntura da sua coxa. E a Bíblia diz que, de repente, aquele ser espiritual olha para Jacó e faz uma pergunta: qual é o teu nome? Você pode repetir essa pergunta comigo? Diga: qual é o teu nome? Essa daqui é a pergunta mais mal resolvida da vida de Jacó. Você lembra quando ele ouviu pela primeira vez? Ele está dentro da casa do pai, no quarto do pai. O pai está cego, tem um prato de comida na mão dele. Ele está com as vestes do irmão. O pai percebe que alguém entrou dentro do quarto e faz uma pergunta: quem é que está aí? Qual é o nome? E ele disse o que para o pai? Esaú. Só que agora ele não está diante do pai. Agora ele não está diante do irmão. Agora ele não está diante de Labão. Agora ele está diante do único que ninguém consegue enganar. Qual é o teu nome? Deixa eu dizer uma coisa: se você quer vivenciar de fato transformação na sua vida, nessa jornada, você precisa entender que Deus não espera encontrar em você perfeição. Só que tem uma coisa que Deus não abre mão de encontrar em você: sinceridade. Deixa eu repetir isso aqui mais uma vez para você. Deus sabe que não vai encontrar perfeição em você. Mas tem uma coisa que Deus não abre mão de encontrar em você: sinceridade. Qual é o teu nome? Senhor, o meu nome é Jacó. Você lembra da mulher cananeia? Eu fecho essa mensagem com isso. A Bíblia diz que Jesus estava na região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom. Uma região de divisa. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma região de divisa. Já percebeu que toda região de divisa é uma região de mistura de culturas? Vá, por exemplo, ao sul do estado de São Paulo, divisa com o Paraná. Tem gente que mora do lado de cá, mas a culinária é paranaense, o sotaque é paranaense, a cultura é paranaense. Vá, por exemplo, aqui na região do estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais, em Águas de Lindóia. Tem gente que mora do lado de cá, mas a cultura é mineira, o sotaque é mineiro, a culinária é mineira. Por quê? Porque toda região de divisa é uma região de misturas de culturas. Já está numa região de divisa, Tiro e Sidom, do outro lado é Fenícia. Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Vem uma mulher cananeia, precisando de um milagre urgente. Chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vim buscar um milagre para minha filha. A expressão filho de Davi, dentro do contexto ali do Novo Testamento, é uma expressão que apenas judeus usavam. Tanto que a pessoa que Jesus aceitou chamá-lo assim foi Bartimeu. Porque quando um judeu olhava para Jesus e dizia: eu te reconheço como filho de Davi, o que aquele judeu estava dizendo era o seguinte: eu sei que o Senhor tem acesso ao trono, eu sei que o Senhor é descendência de Davi, eu sei que o Senhor tem ascendência real. Então, como judeu, eu te celebro e te reconheço como rei sobre os judeus. O Senhor é descendente de Davi. Só que essa mulher não era judia, ela era cananeia. Mas qual o problema? É região de mistura. Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Eu preciso de um milagre. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vim buscar um milagre para minha filha. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, eu não vim para outros, senão para os filhos de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Não pense que por meio do engano você vai conseguir alguma coisa comigo. Eu sei quem você é. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você não precisa tentar mostrar ser quem você não é para você alcançar alguma coisa na vida. Você não precisa tentar mostrar ser quem você não é para agradar pessoas. Você não precisa tentar se anular dentro da sua identidade, dentro do seu caráter, dentro dos seus princípios, para você ser conivente com pessoas. O que Deus tem para a sua vida, do jeito que você é, vai alcançar a sua história de vida. O que Jesus está dizendo é: por meio do engano você não vai conseguir nada. Aí quando Jesus dá a primeira repreensão, ela piora. Porque a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. Se prostrou e... Aqui deixou Jesus mais irritado ainda. Porque essa é uma coisa que Jesus repugna. É engano misturado com adoração. É santo misturado com profano.
É adoração aqui dentro, engano lá fora. É culto aqui dentro, mentira lá fora. É adoração aqui dentro, uma vida ímpia lá fora. Isso não combina com Jesus. Isso não combina com fé. Isso não combina com relacionamento com Deus. Tem que ser escolhido do lado de lá ou do lado de cá. Deus te convida a viver do lado de cá, para limpar a sua vida, para transformar na sua vida o que precisa ser transformado, para você ter certeza que Ele é o teu Pai. Ele te ama, cuida de você, e Ele vai te guiar dentro do bom plano dEle para a história da sua vida. Quando ela mistura engano com adoração, aí Jesus é mais radical na resposta. Porque Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, não é justo que eu pare de alimentar filhos para alimentar cachorrinhos. Você não é filha, você não tem acesso à mesa. Quando Jesus dá a segunda resposta para ela, aí pela primeira vez na história ela vai ser sincera. Porque em outras palavras o que ela está dizendo é: Senhor, é verdade, eu não sou filha. Eu não sou descendente de Abraão, eu não tenho acesso à mesa, mas já que o Senhor mexeu em mesa, em filhos, deixa eu lembrar uma coisa para o Senhor: sempre na mesa dos grandes senhores, quando eles estão alimentando os seus filhos, sempre sobra uma migalha de pão, e graciosamente os filhos sempre lançam ao chão, para que os cães que estão embaixo da mesa também possam comer dessa migalha. Então faz uma coisa: pode curar os filhos, pode libertar os filhos, pode transformar a realidade dos filhos, mas se lembre de uma coisa: quando o Senhor acabar de atender os filhos, eu estou aqui debaixo da mesa, esperando o favor que virá do Senhor. Porque ela foi sincera. Jesus olhou para ela e disse: mulher, nem em Jerusalém eu encontrei tanta fé. Pode voltar para casa, sua filha já está curada, sua filha já está liberta, o milagre já chegou lá. Porque onde há sinceridade, há milagre da parte de Deus. Você pode celebrar a Deus por isso. Deus sabe que não vai encontrar na gente perfeição. Deus sabe. Só que eu encerro esta palavra essa noite dizendo a você que Deus não abre mão de encontrar na gente sinceridade. Mateus, como que eu faço para mim vivenciar essa jornada de transformação? Essa é a noite para você se rasgar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero maquiar situações. Eu não quero esconder pecados de estimação. Eu não quero fazer de conta que está tudo bem quando eu sei as áreas na minha vida que não tem agradado o Senhor. Deus sabe que não tem perfeição na gente, mas Deus espera encontrar pelo menos um coração sincero. Qual é o teu nome? Jacó. Então não te chamarás mais Jacó, se chamarás Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Sinceridade gera também transformação. Você recebe esta palavra? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Há uma jornada de transformação de Deus para a sua vida. Você precisa entender uma coisa. Você está comigo aí? Diga amém. Não tem como mudar um passado de Jacó. Você pode repetir isso comigo? Diga: não tem como mudar um passado de Jacó. Não tem. Só que tem como decidir não continuar vivendo uma história de Jacó. O passado está fechado. O futuro está limpo. O problema não é nascer Jacó, o problema é morrer Jacó. O problema não é olhar para trás e ver quanta coisa que eu era para ter feito diferente. O problema é olhar para frente e fazer do seu futuro uma repetição do seu passado. O Senhor está te convidando esta noite para você entender que há um ambiente de transformação. Só que transformação alcança o coração de quem é sincero. Mudança alcança o coração de quem é sincero. Jesus é o nosso advogado. É o quê? É o quê?
O diabo é o acusador. O diabo é o quê? O diabo é o quê? E dentro desse tribunal, Jesus é o quê? O advogado. Nós somos o quê? Os réus. Talvez há algum advogado aqui essa noite me ouvindo. Existe uma regra de ouro na advocacia. Você nunca pode mentir para o advogado. O advogado precisa saber com sinceridade o que aconteceu. Ele vai montar a sua defesa a partir disso. Precisar de um advogado não significa ser inocente, mas significa ser sincero às vezes no que errou. Você está entendendo isso? Você está diante de Jesus essa noite. Ele é o teu Pai. Ele te trouxe essa casa para mudar a sua vida. Você não tem que ter vergonha de um passado de Jacó. Você tem que ter medo de continuar vivendo uma vida de Jacó. Deus quer te ajudar a mudar. Há uma jornada de transformação de Deus para a sua vida essa noite. Mateus, o que eu preciso fazer? Me arrepender dos meus pecados. Abandonar aquilo que eu sei que Deus não tem para a minha vida. E decidir viver uma nova história em Deus e com Deus a partir desta noite. É diante disso que eu quero orar com você, encerrando essa palavra. Mas eu preciso saber para essa oração, aonde está você que precisa renovar a sua aliança com Deus, que precisa entregar o seu coração a Jesus, que precisa começar a viver uma nova história na sua vida a partir dessa noite. Há um caminho de Deus para uma nova trajetória de Deus para você a partir desse culto. Se você está ou distante dos caminhos do Senhor, ou se você precisa recomeçar a sua caminhada com Deus, renovar a sua aliança com Jesus, eu preciso orar agora com você. Eu gostaria de saber aonde está a primeira vida para Jesus essa noite. Dê um sinal assim com a sua mão. Aonde está a primeira pessoa? Está vindo uma vida? Chegou o primeiro filho. Você pode dizer glória a Deus? Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde está a segunda vida para Cristo? Você que ouviu essa palavra esta noite e sabe que precisa viver uma nova história a partir desta noite, eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Está vindo a segunda vida? Deus te abençoe. Está chegando também a terceira vida. Aonde está a quarta vida para Cristo esta noite? Aonde está a quarta vida? Está chegando a quarta pessoa. Você pode celebrar Deus por esta quarta vida? Aonde está a quinta pessoa para Jesus? Está chegando a quinta vida. Você pode dizer mais uma vez, aleluia. Eu estou esperando a sexta vida para Cristo esta noite. Está chegando a sexta pessoa, a sétima pessoa. Está chegando a oitava, a nona pessoa. Glória a Deus. Chegou a décima pessoa também. Você pode dizer aleluia. Está chegando a 11ª vida. Deus te abençoe. Está vindo a 12ª pessoa. Quem pode dizer glória a Deus por esta 12ª vida? Eu estou à espera da 13ª vida para Cristo esta noite. Está vindo a 13ª pessoa. Está chegando a 13ª pessoa. Você pode dizer glória a Deus. Eu estou esperando a 14ª vida para Cristo esta noite. Aonde está a 14ª pessoa para Jesus? Está vindo a 14ª, são dois. Glória a Deus, 14ª, 15ª vida. Está chegando a 16ª pessoa. Está chegando a 16ª. Aonde está a 16ª vida para Cristo esta noite? Aonde está a 16ª vida? Que ouviu esta palavra e quer viver uma nova história. Está vindo a 16ª pessoa. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Eu estou esperando a 17ª vida para Cristo esta noite. Aonde você está, o Senhor te alcança e muda a tua história agora. Aonde você está? Aonde há mais uma vida? Aonde há mais uma vida? Chegou a 18ª, chegou a 19ª. Glória a Deus. Aonde está a 20ª vida para Cristo? Eu estou esperando a 20ª vida para Cristo desta noite. Aonde você está? Se você me ouve pela transmissão, eu falo a você agora em nome de Jesus. Aonde você está, a mesma graça salvadora de Deus alcança a sua vida neste momento. Esta é uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados.
pedir perdão a Jesus por todos os seus erros, entregar o seu coração esta noite a Jesus, recebê-lo como seu Senhor e Salvador e decidir viver uma nova história a partir desta palavra, a partir desta noite. Se você quer fazer essa decisão, aonde você está, escreva nos comentários: eu quero entregar agora a minha vida a Jesus. Eu quero entregar agora a minha vida a Jesus. E nós iremos orar com você aí onde você está. Chegou mais alguém aqui no culto presencial? Chegou mais uma vida? Eu estou esperando a 20ª pessoa para Cristo. Aonde está a 20ª vida para Cristo desta noite? Eu estou esperando você. Está vindo a 20ª pessoa. Você pode dizer glória a Deus? Deus a abençoe. Aonde está a 21ª vida para Cristo deste culto? Eu espero você uma vez mais. Quem está me ouvindo, diga amém. Carinhosamente olhe para alguém que está perto de você, coloque os ombros no ombro dele ou dela, se você pode. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela precisa fazer uma decisão esta noite. Pergunte se ele ou ela precisa recomeçar uma caminhada com Deus esta noite. Faz convite a ele aí onde você está. Faz convite a ela aí onde você está. Do seu lado há alguém que precisa vir a Cristo. Ajude essa pessoa a chegar. Está chegando a 21ª pessoa. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Do seu lado há alguém que precisa fazer uma decisão por Cristo esta noite. Se você está na galeria, eu espero você. Ana Lúcia, pela transmissão, 22ª pessoa. Deus te abençoe, Ana. Nós já vamos orar com você. Aonde está a 23ª vida para Cristo nesta noite? Aonde está a 23ª pessoa? Eu espero você uma vez mais. Eu estou à espera de um pai. Eu estou à espera de um pai que através da sua decisão, Deus vai mudar a história da sua casa nesta noite. Eu estou à espera de uma mãe que sua filha, seus filhos não viverão as mesmas angústias, feridas e frustrações que foram consequências de uma vida longe de Deus. O Senhor te resgata esta noite e muda a história da sua casa. Eu estou à sua espera. Venha entregar sua vida a Jesus. Está vindo mais uma vida a Cristo, glória a Deus. Chegou a 23ª pessoa. Elielza pela internet, 24ª pessoa. Você pode dar glórias a Deus mais uma vez? Eu estou esperando a 25ª vida para Cristo nesta noite. Eu estou à espera de alguém que talvez da sua casa ninguém ainda entregou a vida a Jesus. Talvez ninguém ainda fez a decisão de servir a Cristo em sua família. E Deus começa a mudar a história da sua casa e da sua família a partir desta noite, por meio da sua decisão. Existe salvação de Deus chegando para a sua casa e para a sua família. Aonde está você? Está chegando a 25ª vida? É uma ou são duas? É ela ou são as duas? Deus abençoe. Aonde está a 26ª pessoa? Eu espero você uma vez mais. Se está pela transmissão, nós esperamos você. Se você está no culto presencial, nós esperamos você para orarmos juntos. Eu pergunto mais uma vez: aonde está a 26ª vida para Cristo nesta noite? Aonde está a 26ª vida para Cristo esta noite? Há mais alguém? Aonde você está? Se você está na galeria, me deixe enxergar você, sinalize com uma de suas mãos. Se a 26ª vida está aqui, talvez ao fundo, me ajude a enxergar você. Chegou a 26ª vida, glória a Deus. Temos esta noite a 27ª vida para Cristo. Temos nesta noite a 27ª vida para Cristo. Se temos, me ajude a identificar você. Sinalize com uma de suas mãos. Alguém vai ajudar você a chegar. Alguém vai ajudar você a chegar. Está vindo mais alguém? Está vindo da galeria, glória a Deus.
Nós esperamos você para orarmos juntos. Venha Cristo. Aonde há mais uma vida, aonde há mais uma vida, aonde há mais uma vida para Cristo. Venha Cristo esta noite. Aonde está você? Está chegando a 27ª pessoa. Você pode dizer glória a Deus? Que Deus abençoe a vida desta mulher. Que Deus abençoe sua casa e sua família, assim como a casa e a família de todos vocês que estão aqui. Aonde está a 28ª vida para Cristo nesta noite? Eu pergunto mais uma vez, aonde está a 28ª vida para Cristo esta noite? Há mais alguém? Há mais alguém esta noite? Venha Cristo. Venha Cristo. Se você precisa fazer uma decisão, vem onde você está. Se você precisa recomeçar, vem de onde você está. Eu não estou dizendo para você que é uma decisão fácil, mas eu estou dizendo para você que é uma decisão necessária. E você sabe muito bem que a vida não tem a ver com aquilo que é fácil de ser feito. A vida tem a ver com aquilo que é necessário de ser feito. Só você e Deus sabem como a vida está, como as coisas estão. Do jeito que está, provavelmente, se não existir nenhuma mudança, não vai melhorar. Você precisa dar um passo de fé esta noite, entregar o seu coração a Jesus, se arrepender dos seus pecados e decidir viver uma nova história com Deus a partir desta noite. Deus falou com você. Venha Cristo. Eu estou esperando você. Aonde está a 28ª vida para Cristo? Dê um sinal como a de suas mãos. Eu estou te esperando. Venha entregar a sua vida a Jesus. Está vindo a 28ª pessoa. Você pode dar glória a Deus? Levante sua mão e diga aleluia. Eu estou esperando a 29ª vida para Cristo desta noite. Aonde está a 29ª pessoa para Jesus? Talvez você ainda está aí no banco, na cadeira, mas alguém que veio com você já está aqui decidindo a vida por Cristo. Talvez o filho, a filha, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, um parente, um amigo. Há uma porta de graça, de salvação de Deus para você entrar. Venha Cristo. Cadê a 29ª pessoa? Está chegando mais uma vida? Está chegando a 29ª pessoa. Você pode dizer glória a Deus? Se você precisa fazer uma decisão por Cristo, e alguém que veio com você já está fazendo, venha entregar a sua vida a Jesus junto. Venha renovar uma aliança com Deus, recomeçar uma caminhada com Deus junto. Aonde está a 30ª pessoa para Cristo nesse culto? Eu estou esperando você para orarmos. Chegou a 30ª pessoa? Chegou a 30ª pessoa? Você pode dizer glória a Deus? Será que temos esta noite ainda a 31ª vida para Cristo? Aonde está a 31ª vida para Cristo desta noite? Venha Cristo. Venha Cristo. Eu estou esperando a 31ª pessoa para Jesus. Está vindo a 31ª pessoa para Jesus. Que Deus a abençoe e celebre a Deus pela vida dela. Eu estou esperando a 32ª vida para Cristo desta noite. Aonde está a 32ª vida para Jesus? Venha entregar o seu coração a Jesus aí onde você está. Aonde está a 32ª vida para Cristo? Eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Eu ainda estou à espera de mais uma vida para Cristo. Eu ainda estou à espera de mais uma vida para Cristo. Venha entregar sua vida a Jesus. Venha recomeçar sua caminhada, sua jornada com Ele. Mas enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. E eu gostaria de pedir ao pastor Ney que orasse com vocês esta oração de reconciliação, de recomeço.